Por que o Real Madrid não produz grandes jogadores? Existem apenas 4 jogadores formados da La Fábrica, a base do Real, na atual equipe principal, e apenas um deles, o Carvajal, atua como titular na equipe. E ainda assim, você poderia sequer cogitar a possibilidade dele ser descrito como um jogador verdadeiramente grande, pelo menos no contexto do Real Madrid e da elite europeia. O último jogador indiscutível de classe mundial a passar pela La Fábrica e entrar no time principal foi Iker Casillas, e isso nem foi nesse milênio. Casillas estreou na equipe principal do Real Madrid no ano de 1999, há exatamente 24 anos. Desde então, o Barcelona, arquirrival do Real Madrid, testemunhou nomes como Andrés Iniesta, Sérgio Busquets, Lionel Messi, Víctor Valdés, Pedro Gavi e, mais recentemente, o jovem prodígio de 16 anos, Lamine Yamal, para quem o céu, ao que tudo indica, é realmente o limite. Passando para o seu time titular na mesma época que Casillas, o Barcelona também teve jogadores como Xavi e Puyol entrando no time titular. Enquanto isso, Cesc Fábregas e Piqué partiram antes de estrearem no Barcelona, mas logo voltaram a desempenhar um papel de protagonista no clube. É um fenômeno curioso num dos maiores clubes do mundo, em uma das bases mais bem financiadas e convivendo com tantos jovens talentos, não ter tantos jogadores da base no time principal. O Real Madrid é um clube de futebol onde os seus torcedores possuem expectativas como nenhum outro no mundo. É claro que existem muitos clubes de futebol enormes onde os torcedores exigem muito dos seus jogadores, sejam eles o Manchester United, o Bayern de Munique ou a Juventus, mas nenhum espera tanto como os torcedores do Santiago Bernabéu. É difícil acreditar que em qualquer outro clube, um jogador como Cristiano Ronaldo, durante a sua penúltima temporada, tendo novamente uma média superior a 1 gol por jogo e a caminho de uma semifinal da Liga dos Campeões, seja vaiado pelos seus próprios torcedores após alguns erros. Mas na mesma temporada, Cristiano Ronaldo respondeu às vaias dos seus próprios torcedores, marcando um hat-trick contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Zidane sabia que não poderia mudar a cultura do Real Madrid, pois ele ficou 16 anos no clube depois de ser contratado mediante a Juventus. O próprio Zidane foi vaiado pelos torcedores do Real Madrid ocasionalmente, assim como as lendas do clube, Iker Casillas, Ronaldo Fenômeno e Raul, em várias instâncias diferentes. Gareth Bale disputou mais de 250 partidas pelo clube, ganhando 15 troféus, incluindo 5 títulos pela Liga dos Campeões, e desempenhou um papel fundamental em várias finais. Mas isso não o impediu de ser alvo de uma enxurrada de abusos e de uma campanha implacável de ódio durante grande parte do seu tempo no clube. Muitas vezes, este não é um ambiente mais fácil para os jovens jogadores, mesmo aqueles que cresceram no clube. Normalmente leva tempo para os jogadores da base se adaptarem à ascensão na categoria principal, mas você não tem esse tempo no Real Madrid. É afundar ou nadar. No Barcelona, por outro lado, existe o apego à La Masia como instituição. Os torcedores tendem a ser mais tolerantes com os jogadores da base e a perdoar quaisquer problemas iniciais que possam ter no time titular. Sergi Roberto, por exemplo, especialmente durante seus primeiros anos, poderia ter um valor de 100 milhões de euros, valendo muito mais do que contratações como Griezmann ou Philippe Coutinho. Na verdade, não só existe uma maior valorização dos jogadores locais do clube, como também existe uma expectativa e uma exigência por parte dos dirigentes para que deem a esses jogadores oportunidades de jogar. O Barcelona nunca nomearia José Mourinho ou Carlo Ancelotti, a menos que fizessem concessões suficientes para dar oportunidades aos jovens da La Masia. O mesmo espírito simplesmente não existe no Real Madrid. Os treinadores sabem que alguns maus resultados no Bernabéu normalmente significam que a sua cabeça estará em risco e, portanto, são extremamente avessos ao risco.
quando se trata de contratar jogadores jovens, seja locais ou não. Desde o retorno de Carlo Ancelotti ao Santiago Bernabéu há mais de 2 anos, apenas 5 jogadores da base fizeram sua estreia na liga pelo Real Madrid, e eles disputaram um total combinado de 13 jogos do campeonato entre eles. Isso representa uma média de apenas 2 jogos e meio, cada um consistindo principalmente em aparições como substitutos tardios, e 2 deles já até foram vendidos. Por outro lado, no Barcelona, 15 graduados da La Masia fizeram sua estreia na liga pelo Barcelona. Entre eles, fizeram um total combinado de 186 jogos no campeonato. Gavi, Alejandro Balde e Lamine Yamal são agora membros importantes da equipe principal do Barcelona. De Mourinho a Benítez, Ancelotti e Zidane, o Real Madrid rotineiramente muda seu estilo, tornando impossível para a La Fábrica implementar qualquer coisa como uma abordagem uniforme e consistente para cada faixa etária da base que duraria mais do que alguns anos. Na verdade, a abordagem do Real Madrid é quase diametralmente oposta aos ideais da La Masia do Barcelona. A academia do Real Madrid pode não produzir muitos jogadores para o Real Madrid e praticamente nenhum jogador de classe mundial, mas produz uma enorme quantidade de jogadores para outros clubes. A realidade da La Fábrica é que se trata de um sistema de base que prepara principalmente os jogadores não para jogar pelo Real Madrid, mas contra ele. Há mais ex-jogadores da La Fábrica na La Liga e nas 5 principais ligas da Europa do que jogadores das bases muito mais conceituadas como Ajax, Manchester United ou Barcelona. Nos últimos 10 anos, os jogadores da base do Real Madrid renderam ao clube quase 400 milhões de euros em vendas, o que não é mal para a academia que custa cerca de 25 milhões de euros por ano para funcionar. Isso faz da La Fábrica a segunda categoria de base mais lucrativa do futebol mundial, à frente das categorias de base do Ajax e do Chelsea e atrás apenas do Benfica. Na maior parte, o Real Madrid está feliz por La Fábrica funcionar como uma mina de ouro para o clube nos arredores de Madrid, imprimindo dinheiro que pode então ser usado para financiar a aquisição de jovens de classe mundial e jogadores prontos para o primeiro time, como recentemente Bellingham, Tchouaméni e Eduardo Camavinga, onde há muito menos risco envolvido. Antes de mais nada, é um negócio de resultados do Santiago Bernabéu. E se eles tiverem a escolha entre um jovem de 19 anos que ainda não se provou na La Fábrica ou um jovem comprovado de 21 anos do Mônaco, essa não será uma decisão difícil para o Real Madrid. Em muitos aspectos, La Fábrica é o apelido perfeito para o sistema de academia do Real Madrid. La Fábrica significa literalmente que é uma fábrica do Real Madrid e é apenas isso, serve apenas para dar lucro. Se uma vez a cada geração surgir um Raul ou um Casillas, que é bom o suficiente para entrar direto no time titular e atuar aos 17 ou 18 anos, este pode ser aproveitado. Nos últimos anos tem havido outro problema mais específico no que diz respeito à evolução dos jogadores das camadas jovens do Real Madrid. Em 2014, o Real Madrid Castilho foi rebaixado na 2ª divisão e desde então disputa a 3ª divisão do futebol espanhol. Nos últimos anos, o Real Madrid fez um grande esforço para ser promovido, mas até agora com poucos resultados. Porém, o Barcelona Athletic, a equipe B do Barcelona, também compete no 3º escalão do futebol espanhol e chegou mesmo a descer para o 4º escalão entre 2018 e 2021. Mas isso não os impediu de manter um fluxo de talentos da La Masia até o time principal. Claro, há um elemento importante aqui. O Barcelona depende atualmente mais da sua base do que o Real Madrid dos formados pela La Fábrica, porque as finanças do Real Madrid estão em estado muito mais saudável do que as do Barcelona. Este é um ponto perfeitamente válido, e La Fábrica é uma das razões pelas quais as finanças do time de Madrid ainda estão em condições relativamente decentes. Desde que o Barcelona venceu o Real Madrid para ter a contratação de Neymar, e ele se mostrou tão bom quanto sugeriam suas atuações aqui no Brasil,
Pérez contratou praticamente todos os brasileiros que mostraram potencial desde cedo. O Real Madrid fechou acordo para contratar Rodrigo dos Santos por 45 milhões de euros quando ele tinha apenas 17 anos. Renier, do Flamengo, por 30 milhões de euros, um dia depois de completar 18 anos. Vinícius, no primeiro ano, também do Flamengo, por 46 milhões de euros quando tinha 16 anos. E em breve, a esses três se juntará Endrick, que é possivelmente o candidato mais interessante de todo o futebol brasileiro hoje, que o Real Madrid concordou em assinar por 37 milhões e meio de euros com o Palmeiras em dezembro do ano passado, quando ele também tinha apenas 16 anos. Essa é outra razão pela qual os jovens jogadores talvez achem difícil entrar no time principal do Real Madrid. La Fábrica não está mais lá para cultivar talento capazes de começar jogos no Real Madrid, mas sim para fornecer fundos para que o Real Madrid saia e compre jogadores como Jude Bellingham e Vinícius Júnior. É uma linha de montagem metódica, produzindo bons jogadores, mas poucos verdadeiramente excelentes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você achou interessante, considere inscrever-se no canal e até a próxima.